Nós vamos ver o que a Bíblia fala e ensina acerca dos idosos e das viúvas. A Bíblia fala de tudo mesmo, viu? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Timóteo capítulo de número 5. 1 Timóteo capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor, acerca dos velhos e viúvas. Está escrito. Isso, vamos lembrar que é Paulo escrevendo e ensinando um jovem pastor. Ele diz assim, ó, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoestai-os como pais, aos jovens como irmãos, às mulheres idosas como mães, às moças como a irmãs, em toda pureza. Olha que coisa interessante, e aqui a Bíblia está nos ensinando a tratar bem todo mundo. Na ocasião, o apóstolo Paulo está ensinando um jovem pastor como ele deveria lidar com as pessoas na igreja. E aí essa lição não é só para o pastor, é para você também. E ele diz assim, ó, você deve tratar os velhinhos, os mais velhos, como se fossem seus pais, os jovens como fossem seus irmãos, as mulheres idosas como se fosse sua mãe, as moças como irmãs, em toda pureza. Vamos grifar essa palavra? Pureza, pureza, pureza. Olha só, nós precisamos, no mínimo, ser educados no trato com as pessoas. Tem pessoas que acham bonito ser mal educado. O Espírito Santo, ele nos ensina a ser educado, tratar bem todo mundo, sempre com pureza, sempre com pureza, entendendo que o seu irmão é superior a você. Isso a gente escuta, mas na hora de praticar, a gente se acha cheio de direito, cheio de injustiças, né? Ou melhor, cheio de, como eu posso dizer, vítimas de injustiça e tal. Mas o segredo da vida espiritual é como você honra e considera o seu irmão, como você serve ao seu irmão. E aí, versículo 3, ele diz, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Atenção aqui, porque você vai ver a partir de agora o apóstolo Paulo, ele usando a expressão verdadeiras viúvas. Paulo está dizendo isso, a gente vai entender melhor lá na frente, mas ele está dizendo isso porque havia as viúvas não verdadeiras, mentirosas. E com isso, não era que era a viúva de mentirinha, não. Era o seguinte, a igreja do Senhor tinha o dever, junto com os irmãos, de dar um amparo às viúvas. Não era como nos dias de hoje, que as viúvas, a maioria tem algum plano do governo que sustenta ela. O marido trabalhava, faleceu, então os recursos do marido passam para a viúva. Mas nos dias em que Paulo escreve isso, a viúva ficava desamparada. Mas acontece que tinham viúvas que ficavam desamparadas, mas não seguiam os princípios de Cristo. Eram fofoqueiras, a gente vai ver aqui, ele vai falar sobre isso. Eram mulheres vulgares, mulheres que não se encaixavam na sua condição de viúva. É como a gente diz, me permite a expressão, mas para a gente entender. Eram mulheres viúvas fogosas, como a gente sabe na linguagem da gente. Você vai entender bem, ele é bem explícito nisso. E Paulo arrocha o nó aqui, dizendo que essas viúvas não devem ser sustentadas nem tratadas como viúvas. Essas são as viúvas falsas. Aí veja lá, vamos lá, versículo 4. Versículo 3, né? Para a gente ir aqui no raciocínio. Diz assim, ó. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas.
as que são de verdade. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensa de seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ele está dizendo assim, ó, na condição de viúva, que precisava do auxílio da igreja, mas se essa viúva tem filhos e netos, o pastor Timóteo deveria estimular que a família desse o sustento, desse o auxílio àquela viúva, já que ela estava desprovida de tudo, porque isso é bom, que a família se entenda, que a família ela supra a necessidade do outro. Versículo 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espere em Deus e persevera, espere em Deus a verdadeira viúva e persevera de dia e de noite em rogos e orações. Então, Paulo já está dizendo aqui que a verdadeira viúva, ela é crente de verdade, ela está esperando em Deus e é uma mulher de oração. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Ou seja, a viúva que vive agora uma vida mundana, ela na verdade está morta. Versículo 7. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Ou seja, Timóteo estava dizendo, você precisa, Timóteo, organizar e orientar essas viúvas que estão vivendo uma vida mundana a se orientar. Em outras palavras, é isso. Versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Deixa eu grifar isso aqui e ter uma conversa com você rápida sobre esse versículo. E eu lhe pergunto, como está o seu trato com a sua família? Você precisa entender que a sua família, ela é o bem maior que você tem. Se você não compreende isso de cara, não se assuste, mas você precisa compreender. O que você tem de melhor na sua vida é a sua família. Deixa eu lhe dar um conselho. Lute com todas as armas para salvar a sua casa. Se você perder a sua família, você está perdendo a sua própria vida. Não existe felicidade fora da família. Não existe vida em Deus fora da família. Se você gosta de confusão, se você gosta de briga, se você é uma pessoa difícil, se você não gosta de respeitar ninguém, se você gosta de dar patada em todo mundo, olha, arrume confusão além das fronteiras da sua família. Dê tapa nos outros, faça o que você quiser. Arrume confusão com o exército brasileiro, todinho. Agora, dentro de casa, você vai ter problemas. E você tem hoje e vai ter problemas com a família. Agora, Deus está lhe chamando para você encontrar nele uma saída. Porque problema com família só se resolve com crescimento espiritual. Com isso que você está fazendo agora. Numa campanha, lutando, com sono, cansado, vai para o cenáculo, procura cumprir tudo direitinho, vai para um lado, chama outras pessoas, muda, tem experiências com Deus, faz jejum, tá, pronto. Eu creio na vitória da sua família, assim. Eu creio na vitória da sua família, você fazendo o que você está fazendo. Você está alegrando o coração de Deus com as suas atitudes. Mesmo você fraco, mesmo você ainda cabisbaixo, porque se você é reprovado diante do trato e do cuidado com a sua família, você vai ser reprovado diante de Deus. Não tem outro caminho. Não tem outro ajeitadinho. Quando você me vê falando assim, talvez você diga, Pastor Júnior, acho que sua família
deve ser uma família perfeita, tal. É não, irmãos, é não. Eu tenho problemas também. Eu tenho problemas também. Todos nós temos problemas na família. Essa instituição, por ser santa, não quer dizer que ela não tenha problemas. Ela tem muitos problemas. E problemas, inclusive, que Deus permite para nos tratar. Então, não é o melhor caminho. O divórcio não é o melhor caminho. A discussão e a ameaça não é o melhor caminho. Deus se agrada. Você que é homem, varão, você que é mulher, que luta, faz de tudo para levar o melhor para sua casa, isso é honrar a Deus. Você que trabalha, você que se vira, você que faz de tudo para dar o melhor à sua família, você está honrando a Deus com isso. Você está honrando a Deus com isso. Então, a Bíblia diz assim, ó, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Isso quer dizer que se você agride sua família, sua esposa, seu esposo, você tá agredindo o próprio Deus. Sabe um negócio que Deus fez e tem o maior ciúme do mundo é a família. Ah, pastor, o senhor está falando isso, pastor, porque o senhor casou com uma mulher de Deus. O senhor está falando isso, pastor, porque sua família é uma família equilibrada. Não, não. Não é só a sua família, não. São todas as famílias. Todas as famílias foram instituídas por Deus, inclusive a família das pessoas que não são crentes e não são cristãs. Foram instituídas por Deus. Isso é algo sagrado, santo. Então, meu irmão, se você quer prosperar na sua vida, eu vou lhe dar esse conselho. Se você guardar esse conselho e colocar em prática, o que eu vou lhe dizer agora, você já vai sair dessa campanha com uma grande vitória. Se você está se esforçando para manter a comunhão e a concordância na sua família, você tem o maior de todos os aliados. O próprio Deus está com você, está do seu lado. Eu quero ver quem é esse esposo, coração duro, que vai aguentar você e Deus contra ele. Eu quero ver esse filho, coração duro, perverso, que não quer saber de você, pai, mãe, que lhe despreza. Eu quero ver ele ganhar essa batalha para você, junto com Deus, contra ele. Quando eu digo contra ele, não é que é uma batalha, você entende o que eu estou falando. Quer dizer, em oposição às atitudes erradas. A vitória já é sua em nome de Jesus. Então, a maior de todas as lições desse capítulo é essa. Não adianta você estar terceirizando os problemas da sua família. Não adianta você estar querendo, achando que vai resolver do seu jeito. Não, olha, família é um laço. É um laço. Um laço não é um laço qualquer, é um laço da alma. É um cruzamento da alma. Quando o homem encontra a mulher e coabita com ela, isso não quer dizer que é uma família, não. A família não é isso, não. A família é um laço que vai além disso. É uma união da alma, é uma relação da alma. Que a gente não tem nem tantas palavras para explicar como é de tão sagrado que é esse negócio. Pastor, minha família não sei o que, não sei o que. Entenda o que eu vou lhe dizer. É uma palavra direta. Se vire para resolver seus problemas de família. Mas, pastor, estou dizendo a você, se vire. Se vire. Vá para o jejum, vá para a lágrima, vá para a campanha, vá para a vigília. Se vire, se vire, se vire. Você vai vencer em nome de Jesus. Deus vai lhe honrar pela sua persistência. Porque você sabe que ou você vence esses negócios na sua casa, na sua família. Se você negar sua família, você negou sua fé. É como que Deus estivesse dizendo assim, vá fazer outra coisa. Você não pode andar comigo, porque eu sou o Deus das famílias. Quem entende o que eu estou falando diz amém.
Quem entende o que Deus está falando através da minha boca, diga amém. Versículo 9. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só que tenha sido mulher de um só marido. Ou seja, olha só, Paulo está dizendo a Timóteo, ó Timóteo, para dar um apoio, para a igreja ajudar, para os irmãos estarem mais perto, só considere viúva acima de 60 anos e que seja mulher de um só marido. Esse daqui é o critério que Paulo considera para que Timóteo, o jovem pastor, admita uma viúva. Tendo testemunho de boas obras, a viúva tem que ter acima de 60 anos. Vamos lembrar mais uma vez que a viúva aqui não é como as viúvas de hoje em dia. A viúva aqui era uma pessoa que estava desprovida de tudo. Então tem que ser acima de 60 anos, esposa de um só homem, ter bom testemunho, estou lendo o versículo 10, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, olha lá, teria que ser uma boa mãe que criou os filhos, não é uma doida não, se exercitou hospitalidade, ou seja, que é uma mulher acolhedora, se lavou os pés aos santos, ou seja, se ajudou a obra de Deus. Ela tem um serviço prestado, Timóteo, a obra de Deus ou não. Se ela socorre os aflitos, se praticou toda boa obra. Está aí inclusa, Timóteo, considere uma mulher viúva ou uma viúva verdadeira. Aí ele vai aqui, ó. Agora, dizendo que a partir de agora é as viúvas que ele não deve considerar para ser viúva verdadeira ou viúva que receberia esse auxílio da igreja, essa atenção toda especial da igreja. Diz assim, ó, mas não admitais as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Paulo está dizendo assim, agora, ó, tem viúva que está nova, pode trabalhar, pode resolver a vida dela e está querendo se encostar aí, bota esse povo para trabalhar, mulher fogosa aqui, quer casar e tal, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendam também a andar ociosas de casa em casa. E não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Olha aqui, Paulo está sendo bem duro aqui e realista. E a palavra de Deus não tem arrumadinho não, viu? Paulo está dizendo assim, olha, mulher fofoqueira, mulher que vive ociosa. Eu sei que a maioria daqui são mulheres. Mulher, você mulher, você está com seu tempo ocioso? Não faça isso não. Não é só mulher não. Qualquer um que fique ocioso, sem ter o que fazer, sua cabecinha vai se tornar um inferno. Você vai começar a desenvolver hábitos pecaminosos. Se ficar desse jeito, vai entrar pelo caminho da imoralidade. Você tem que trabalhar, produzir, cuidar da sua família. Você não pode estar com o tempo sobrando. Vai vender alguma coisa, vai vender pipoca, vai vender água no trânsito, faz alguma coisa, senão você vai morrer e levar alguns com você. É isso que Paulo está dizendo. Mulher aqui, ó, que fica na casa dos outros, na fofoca, andando ociosa, versículo 13, de casa em casa. É o Satanás em pessoa aqui, viu? É isso que Paulo está dizendo em outras palavras. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você, irmã,
que conhece mulher assim. Mulher assim. Eu lhe autorizo em nome de Jesus. Você não ter amizade com essa mulher. Não tem amizade com ela. Não tem amizade com ela. Só quer viver no salão, só quer viver de status, só quer viver em rede social, só quer viver como se fosse uma boizinha de 18 anos, só quer viver de aparência e fica perambulando, não tem o que fazer e você tem o que fazer. Não atenda nem mais ligação. Quando liga para você, tem a cebola para ficar arrumando conversa. É 1 hora falando besteira e você precisa produzir porque você está fazendo essa campanha para crescer na vida, não é para ficar do mesmo jeito e essa abençoada fica emperrando sua vida. Não tem amizade. Opa, fala assim, tá bom. Outra coisa, deixa eu lhe dizer uma coisa. Procure falar por mensagem. Você que tem facilidade, um áudio curtinho. Pare com esse negócio de ficar atendendo um áudio de 10 minutos, 5 minutos. Eu não escuto, não. Se mandar para mim, eu não escuto. Eu começo escutando, depois eu paro de escutar. Porque o que você tem de mais precioso não é dinheiro, não, é tempo. Aí a abençoada não tem o que fazer, não tem o que fazer, ela acha que você também não tem. Aí fica tomando seu tempo. Às vezes tem até uma conversa agradável, rapaz. Mas é uma coisa que, para falar uma coisa, tem que contar 10 coisas. Não, você tem família para cuidar, você tem campanha para fazer, você tem oração para fazer, você tem marido para cuidar. Deixa essa abençoada para lá. Deixa para lá. Não queira não, estou falando sério. Não queira conversa não. Vai lhe puxar por esse mau caminho. Não queira não. Paulo aqui está botando para torar, e é bom mesmo assim. A gente está falando com base na Bíblia. É a mulher sem ter o que fazer. Quero não, isso não. Diz assim mais, versículo 10. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não dê ocasião ao adversário de maldizer. Ou seja, as mulheres moças, oriente, Timóteo, elas a ter uma família, a se casar, a ter uma vida direitinho. Aí ele diz aqui, versículo 15, porque já algumas moças se desviaram, indo após Satanás. Você entende mais ou menos o que ele quer dizer, né? A gente sabe o que ele quer dizer aqui. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorras, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possa sustentar as que deveras são viúvas. Ou seja, ele está dizendo aqui, olha, que as viúvas não podem sobrecarregar a igreja. A igreja, irmãos, ela não é uma instituição social, no sentido de dar assistência social às pessoas. É bíblico você ajudar uma pessoa com uma cesta básica, com uma roupa e tal. Mas não é função primária da igreja fazer isso não, viu? Tem pessoas que vão achar um absurdo eu falar isso, mas é verdade. Não é atividade primária da igreja fazer isso não. A atividade primária da igreja é levar as pessoas à salvação, através da verdadeira doutrina. Porque, olha, aprenda uma coisa aqui. Aprenda uma coisa aqui. Se você dá um prato de comida a uma pessoa hoje, amanhã essa pessoa vai continuar com fome. E aí? Ah, então, pastor, não vou fazer nada, pastor? Acho que o senhor está errado. Não, quando eu digo isso, é que você deve dar um prato de comida, sim. Mas você deve, na verdade, procurar um meio para que aquela pessoa saia daquela situação. E muitos não querem sair dessa situação. Muitos não querem continuar nesta situação. Então, a Bíblia diz que os pobres você sempre terá com vocês, ou seja, sempre vai ter pessoa nessa condição, sempre vai ter.
E a igreja não pode ser sobrecarregada com isso. Igrejas que entram por esse caminho, não igreja, se torna uma associação de pessoas que é para dar comida, é para dar isso, é para dar aquilo, é para dar aquilo. A igreja não foi chamada para isso não, viu? No entanto, você tem esse dever espiritual com as pessoas. Mas a igreja, instituição, não. Nada impede a igreja se reunir uma vez ou outra, fazer uma ação social. Mas não é a atividade primária da igreja. Não é. E ainda tem uns infelizes que dizem assim: não, pastor, eu vou dar meu dízimo na igreja, não. Eu vou pegar meu dízimo e dar de cesta básica. Isso é um tolo. Não sabe o que está falando, não. Isso é um coitado que ouviu alguém falar isso e acha bonitinho na cabeça dele. Ele acha que a comida do corpo é mais importante do que a da alma e sai uma confusão medonha na cabeça dele. Tem nada a ver isso com a Bíblia. Nada a ver. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês não podem estar sobrecarregando a igreja, viu? Não podem. Por isso que Paulo já diz, Arnova, vai casar, vai cuidar da vida. Quem tem filho, os filhos sustenta. Vamos terminar aqui. Versículo 17. Acerca dos presbíteros, vários conselhos. Vamos finalizar aqui para a gente orar. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Ou seja, o homem que usa a palavra de Deus para alimentar o rebanho, esse deve ser honrado. Essa honra deve ser duplicada, ou seja, deve ser uma honra mais do que o comum, vamos dizer assim. Então você que tem um pastor, um presbítero, alguém na sua igreja, você enquanto está honrando essa figura espiritual da sua igreja, você está honrando a Deus. Não é ser bajulão, não é porque eu gosto ou não gosto. Isso é bíblico. Você está honrando a Deus. Essas pessoas devem sim ser honradas. É a Bíblia que está dizendo. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha. Continuando, e digno é o obreiro do seu salário. Isso quer dizer o seguinte, que essas pessoas que estão na obra, elas devem, dentro do possível, ser sustentadas pela obra. Essa história aqui do boi que debulha, isso quer dizer que havia uma lei que o animal que puxava o peso, aquele... Como é o nome daquele negócio? Aquelas rodas, me fugiu o nome agora. O arado, é isso mesmo, o arado. O boi que puxava o arado, aquele negócio que cortava a terra, e ele estava passando ali na lavoura, a lei dizia que aquele boi não poderia ser amordaçado, porque ele estava trabalhando ali e ali mesmo ele deveria ter o sustento dele, aquilo que fosse necessário. É isso que Paulo está dizendo, por isso que ele diz aqui, ó, todo obreiro é digno de um salário, de uma recompensa. Versículo 19. Não aceites acusação contra presbítero, senão 2 ou 3 testemunhas. Isso daqui é interessante isso aqui, viu? Está dizendo assim, ó. Isso é para você também. Toda vez que alguém vier falar de um líder, se você quer levar isso à frente num julgamento, isso só tem valor se tiver 2 ou 3 testemunhas. Vamos correr aqui. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Aí você vê, isso daqui praticamente a gente já não pode fazer mais por causa da lei dos homens. Ah, pastor, mas eu acho até bom isso porque vai estar expondo, pastor. Isso é o politicamente correto. Isso é o homem no centro de todas as coisas. E são os valores que os homens dão a si mesmo.
Se você que é da Assembleia de Deus fazia muito isso. Quando era no culto de disciplina, né, o culto administrativo que chama, cada igreja tem um nomezinho, a nossa chama administrativo. Aí, irmão fulano está sendo disciplinado porque traiu a mulher. Era dito assim mesmo, traiu a mulher. Fulano foi disciplinado porque deu um empurrão no outro, meteu a mão no outro, tal. Hoje não se pode falar porque não sei o que. A gente vive numa sociedade tão que a gente acha isso normal, que não é para falar mesmo não. Mas a Bíblia diz que isso era para ser colocado em público para que os outros vejam e temam. É o que a Bíblia está dizendo. Então eu não vou ficar com o que os outros falam, não. Eu vou ficar com o que a Bíblia fala. Eu não vou ficar com aquilo que eu acho que é razoável, não. Porque se a Bíblia está falando isso, é porque tem, sim, um valor espiritual por trás disso. Versículo 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que, sem prevenção, guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Até irmão dando glória aí. Tá mandando tomar vinho, né, irmão? Ele diz aqui que é por causa de uma enfermidade que Timóteo tinha. Aí Paulo autorizou ele não tomar só água, mas também tomar um pouco de vinho. Aqui está claro, não tem nem o que explicar. Versículo 24, para a gente concluir 25. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são doutra maneira não podem ocultar-se. Ele está dizendo em outras palavras aqui que tudo que você faz se manifesta, quer seja de bom, quer seja de ruim. Tem gente dando glória aí do vinho. Tem gente dando glória, tá vendo? Toma um pouquinho de vinho aí, glória. Então, aqui foi essa orientação para Timóteo, por causa de um problema no estômago dele, né? Aqui está bem claro. Amém? Amanhã, deixa eu marcar aqui, amanhã a gente continua no capítulo 6.